Entrevista. Deputado federal Valadares Filho, do PSB do Estado de Sergipe. Deputado, bom dia. Bom dia, George. Bom dia a todos os ouvintes da 103 FM. É um prazer participar do seu programa. Prazer é todo nosso. Eduardo Cunha tem propagado, dito em diversos locais, na imprensa de um modo geral, ele disse: olha, eu sou um deputado federal, presidente da Câmara, que tenho 260 deputados do meu lado. O senhor faz parte desse grupo? Eu tanto não faço e não votei nele, né? Eu votei no deputado Júlio Delgado, do PSB, para a presidência da Câmara. Tenho uma relação muito educada com o presidente Eduardo Cunha, como tem que ser. Somos colegas parlamentares já de 3 legislaturas, mas não faço parte desse grupo e também não votei no candidato Eduardo Cunha. Como falei já, votei no Júlio Delgado, que é um grande homem público e um grande deputado federal. Esse pedido de impeachment tem força ou não tem força na Câmara Federal, já que deixa transparecer que é uma atitude revanchista? Olha, o impeachment, ele tem que diretamente responsabilizar o chefe do executivo. Tem que haver um fato que justifique a presidenta Dilma diretamente, a própria presidente Dilma, em algum ato de responsabilidade que venha a prejudicar o país ou algum ato de corrupção desse tipo. Então, se isso acontecer, se for comprovado que diretamente a presidenta Dilma teve culpa em alguma questão, acho que o Congresso tem que debater esse assunto. Mas se isso não acontecer, o Congresso não tem que debater só pela política. Só pela política. Eu acho que o Congresso tem que debater um assunto tão importante para o país como esse, com fatos concretos. E repito, se esses fatos concretos aparecerem, nós não iremos nos furtar. Eu mesmo, como deputado federal, irei debater esse assunto com profundidade e discutindo com a sociedade brasileira. Agora, se esse fato não acontecer, não adianta a gente fazer um carnaval pela política, por discordância, por divergência. Nós temos responsabilidade com o futuro do país. Eleição em 2012. Nós apresentamos um projeto de governo. Nós apresentamos metas estabelecidas que seriam cumpridas caso nós fôssemos eleitos. Infelizmente, o prefeito João Alves, democraticamente, venceu as eleições e, consequentemente, coube ao PSB, naquele momento, partir para a oposição, dar o tempo necessário para que desculpas não fossem colocadas em relação a obras estruturantes, em relação a projetos que não fossem colocados em prática, e assim fizemos. E os 30 meses, no qual eu me referi na semana passada na Câmara dos Deputados, já foi um pronunciamento no qual eu demonstrei tempo mais do que suficiente para que esses compromissos fossem cumpridos, para que essas promessas fossem concretizadas. Infelizmente, nós vivemos o que eu disse no discurso na Câmara dos Deputados, na última quinta-feira. Nós vivemos um descaso no município de Aracaju. O município de Aracaju vive hoje graves problemas em várias áreas dos serviços públicos. Nós temos um programa de governo que não está sendo colocado em prática. Nós temos um programa de governo que venceu as eleições, para mim, para o PSB, e infelizmente a gente não vê aquela expectativa que a população tinha em votar naquele programa de governo sendo executada pela Prefeitura de Aracaju e o nosso município, a nossa capital, tendo os benefícios necessários para a melhoria da qualidade de vida. Infelizmente, eu não queria fazer aquele pronunciamento. Eu queria fazer um pronunciamento, de repente, até louvando grandes ganhos que a nossa capital estava tendo. Mas a minha responsabilidade como deputado federal, a minha responsabilidade como deputado que disputou a eleição em Aracaju, eu não poderia fugir dela. E sempre disse que jamais fugiria dessa responsabilidade, independente das questões eleitorais. Independente disso. E fiz o pronunciamento dentro de um levantamento que a gente já vem fazendo há algum tempo, daquilo que não vem avançando. O que está acontecendo, eu vi uma entrevista hoje de um ouvinte, e você abordou muito bem no seu programa hoje, o que está acontecendo na zona de expansão é um verdadeiro absurdo, um verdadeiro estelionato eleitoral. Porque o que foi prometido no programa de televisão, há 2 anos e meio atrás, do que seria a zona de expansão, e o que a gente vê na realidade e na prática hoje, é um estelionato eleitoral. Porque o que dizia o então candidato João Alves, Jorge, com muito respeito que eu tenho a ele, eu tô falando na questão administrativa, não na questão pessoal. Tenho muito respeito pessoalmente ao prefeito João Alves. Mas repito,
foi um estelionato eleitoral. A zona de expansão, você olha para a zona de expansão hoje, todos os problemas se agravaram. Todos. E o que era prometido? Que seria um bairro modelo. Um bairro modelo. Um bairro modelo. Isso. Os candidatos, seja qual for, seja eu amanhã, quando for candidato novamente a algum cargo público, seja qualquer um, tem que ter muita responsabilidade naquilo que promete, na expectativa que gera a população. Dizer que a zona de expansão seria um bairro modelo, que todas as ruas seriam pavimentadas. Não seriam a maioria, não. A promessa é que todas as ruas seriam pavimentadas. Que a questão da drenagem naquela região seria resolvida. Que praças, jardins seriam construídos. E qual é a realidade hoje? Você depara todos os dias aqui com os ouvintes. Com certeza. Você depara com a realidade quando a gente vai na zona de expansão. Inúmeros problemas. Inúmeros problemas. E todos se agravaram. É você comparar, todos se agravaram. Os serviços não melhoraram. Os serviços pioraram e muito. Se nós já tínhamos graves problemas, infelizmente, esses problemas dobraram de importância para que a população sofresse com eles. Outras questões que eu coloquei no discurso. Todo déficit habitacional da Prefeitura de Aracaju seria resolvido na atual administração. Repito, não seriam muitas casas que seriam construídas, alguns conjuntos habitacionais não. Todo déficit. Você imagina a responsabilidade de você prometer isso. Seria resolvido através da ONU, da Organização Mundial da Família, de recursos no exterior, que seria conseguido e viabilizado pela administração do então candidato João Alves. O que é que a gente vê hoje? Se não for Minha Casa Minha Vida, que está parado por problemas de repasse de recursos, que todos nós sabemos, nós não teríamos um programa habitacional em Aracaju. Não teríamos, ou temos? Ou temos um programa habitacional em Aracaju? Que eu tenha conhecimento, não. E se tiver no papel e for colocado em prática, é ótimo para a população, mas coloque em prática. Isso. Coloque em prática. E outras questões, a promessa de ter programas específicos de geração de emprego para a juventude, de melhoria no centro comercial de Aracaju, as questões relacionadas à saúde pública. A saúde pública. O que eu disse na quinta-feira, seria uma referência no Nordeste. Eu pergunto ao povo de Aracaju, a saúde pública da nossa capital é uma referência no Nordeste? Jorge, é uma referência no Nordeste? Saúde pública de Aracaju? A reclamação é grande da população. E a promessa que foi feita? É que seria uma referência no Nordeste, que as filas acabariam. Que a marcação virtual teria a maior agilidade possível de exames, a marcação de exames. Que não faltaria médico. E a realidade é outra. João Alves prometeu isso em campanha. Prometeu isso em campanha, prometeu no seu programa de televisão. Estava no seu programa de governo, que foi apresentado à sociedade aracajuana. Ou seja, nós temos que debater isso de uma vez por todas. Nós temos que, dentro de uma reforma política, Jorge, colocarmos essas questões que são prometidas em campanha. Esses programas de governo, eles têm que ser reconhecidos em cartório, sim. Para que a população não só tenha a oportunidade de tirar o governante 4 anos depois. Que ela possa, durante a gestão, ir cobrando ponto por ponto daquilo que foi prometido. Porque é inadmissível que a gente possa fazer numa campanha eleitoral tantas promessas, tantos compromissos e muito pouco deles serem cumpridos. Nós fizemos um levantamento. Das 25 principais promessas que ele fez, só cumpriu parcialmente 6. Parcialmente. A questão do lixão, lá do Santa Maria, foi um cumprimento. A Secretaria do Meio Ambiente e algum avanço em relação à Guarda Municipal. Então nós temos que ter muita responsabilidade. Infelizmente, é o retrato da administração municipal de Aracaju. Nós temos esse momento de grave situação, porque 30 meses de um governo já é para que a gente possa ter grandes avanços significativos chegando à população. E o que vemos em Aracaju é o contrário. É reclamação em muitos setores. É uma cidade que não resolveu o problema da sua drenagem. A gente conversava aqui informalmente no intervalo, quando chove hoje. Os serviços pioraram em relação às chuvas ou não pioraram? Claro que pioraram. Com certeza. Com certeza pioraram. Então, Jorge, como eu tinha dito
a você no início da pergunta. Então o senhor realmente fez esse discurso com base na realidade que o senhor está tendo aqui em Aracaju, principalmente com a reclamação do povo. Com a reclamação do povo. A gente anda nos bairros da periferia de Aracaju. Qual a priorização que existe em relação aos bairros da periferia? A famosa maternidade no Santa Maria, que seria uma grande obra. Se saísse do papel, seria uma grande obra. Não saiu do papel. As obras estruturais de manutenção dos serviços públicos nos bairros mais periféricos, das pessoas que mais precisam. Vamos lá no Coqueiral hoje, para ver a situação do Coqueiral. Ou seja, nós temos que ter muita responsabilidade. E eu sempre disse, o PSB não fugirá das suas responsabilidades. O PSB terá a responsabilidade, e não fugirá dela, de cada vez mais fiscalizar os atos da Prefeitura de Aracaju. Agora, fiscalizar para o bem, fazendo críticas construtivas, com respeito, mas pensando primeiramente na melhor qualidade de vida do povo aracajuano. Isso. Deputado, diante da situação, o senhor acaba de informar que o prefeito João Alves cometeu um estelionato eleitoral. Como o eleitorado deve reagir a uma situação como essa, deputado? Eu acho que em relação ao eleitorado vai ter um momento adequado, George. Vai ter um momento adequado para que a gente possa debater esse assunto em relação à questão eleitoral, que não é o momento. Né? Eu acho que o momento que nós temos que ter a responsabilidade é de fazer as críticas construtivas, repito, com muito respeito, como sempre tenho fazendo, agora que as coisas possam melhorar. Eu torço do fundo do coração de que a Prefeitura de Aracaju possa melhorar o serviço para o povo. Não é porque nós somos adversários políticos que eu não torço por isso. Eu espero, por exemplo, em relação a coleta do lixo. A coleta do lixo, a mobilidade urbana. Mobilidade urbana. Seria uma reverência para o Brasil. A mobilidade urbana de Aracaju era dito pelo então candidato João Alves que seria uma referência para o país. Até o BRT, que ele pregou como um grande programa de governo em relação à mobilidade ao transporte público, não saiu do lugar ainda. Está parado. Com 30 meses de governo, o BRT está parado. Ou seja, nós vivemos os 30 meses verdadeiramente de promessas não cumpridas. Isso. Deputado, só um minutinho. Eu tenho sobre a questão do PCdoB. O PCdoB é um partido aliado histórico do PSB. Nós temos a melhor relação possível. Eu tive a iniciativa na semana passada, antes de viajar a Brasília, telefonei para o meu amigo Edivaldo Nogueira, marquei uma conversa com ele e fiquei nessa semana, no máximo na próxima, nós teremos um encontro, porque nós temos uma relação pessoal muito cordial, histórica. O PSB foi decisivo em 2004 para que Edivaldo se mantivesse como vice de Marcelo Deda, e Edivaldo já pôde reconhecer isso publicamente várias vezes, o PCdoB da mesma forma. Nós tivemos junto com Edivaldo em 2008, quando ele foi candidato à reeleição para prefeito de Aracaju, o PSB o apoiou, esteve ao seu lado naquela batalha, e ele esteve ao nosso lado, foi muito correto. Edivaldo também foi muito participativo na construção da nossa candidatura em 2012, e o PCdoB nos apoiou em 2012 de forma muito concreta. Os companheiros estiveram na nossa campanha. Eu sou muito grato ao PCdoB por tudo que fez por nós naquela batalha eleitoral. E o que eu prometo ao PCdoB, o que eu posso dizer aos meus amigos do PCdoB, é muito diálogo, é muita conversa, porque eu tenho certeza que nós temos um objetivo comum, que é o melhor para a cidade de Aracaju. Então, esse diálogo o PSB terá, e sempre teve com o PCdoB. Não será dessa vez que não terá. Eu terei, nos próximos dias, uma conversa assim com o ex-prefeito Edivaldo Nogueira, no qual eu tenho o maior respeito e tenho uma relação pessoal muito cordial. Acredito que... Mas nessa conversa o senhor irá com uma situação já definida do PSB, ou seja, o PSB não irá abrir mão de uma candidatura à Prefeitura de Aracaju, ou poderá flexibilizar? Eu acho que o diálogo não pode ser dessa forma. Eu não posso sentar com o Edivaldo, nem Edivaldo dizer para mim que é candidato de qualquer jeito, nem eu dizer a ele que sou candidato de qualquer jeito, nem o PCdoB dizer que não abre mão de hipótese alguma, nem o PSB dizer que não abre mão de hipótese alguma. Acho que o diálogo não tem que ser assim. O diálogo tem que ser em torno de um projeto, de um projeto melhor para a cidade. Então o senhor vai propor que o PCdoB flexibilize? Não, eu vou propor um diálogo permanente entre os dois partidos, juntamente com todos que fazem parte da coligação, que são muito importantes também para esse projeto. Eu acho que o que nós temos que focar, e o PSB, como eu já falei,
em outra oportunidade nessa entrevista, está muito focado no projeto, em apresentar soluções, em apresentar aquilo que for melhor para a cidade. Eu tenho certeza que o PCdoB da mesma forma e os outros partidos aliados também. Então, o que eu posso, nesse momento, propor, e tenho certeza que o PCdoB está aberto a isso, porque é historicamente um partido democrático, nós vamos ter muito diálogo, muita conversa em torno de um sentimento único, que é melhorar a qualidade de vida do povo aracajuano, que é a gente poder ter a oportunidade de olhar para frente, olhar para o futuro, que a gente possa melhorar os serviços da prefeitura. Então, em relação ao Partido Comunista do Brasil, ao meu amigo Edivaldo, haverá muita conversa em torno de um projeto que seja bom para o povo aracajuano. Isso. São 8h45, vamos ouvir o prefeito João Alves. O prefeito João Alves, nessa entrevista que concede o deputado Valadares Filho aqui no programa Hora da Verdade. O prefeito João Alves que irá participar do programa com uma das suas promessas em campanha. O áudio da promessa feita pelo prefeito João Alves quando candidato ao povo de Aracaju. Coloca aí, Kojak. Vamos lá, Kojak. Sendo eleito, vou transformar a zona de expansão num bairro modelo, muito bem planejado, com amplas áreas verdes, área de lazer, esportes, escolas com ensino de qualidade, postos de saúde, hospital, grandes avenidas e ruas pavimentadas. Todas as ruas por onde passa o transporte coletivo serão asfaltadas. A zona de expansão terá transporte de primeira qualidade, como acontecerá em toda a nossa capital. Posso adiantar que este bairro modelo já está sendo estudado por... Zona de expansão, concluiu. Zona de expansão, bairro modelo. Está acontecendo isso, deputado? Como eu já acabei de dizer, né? Como eu pude explanar no meu pronunciamento na última quinta-feira. Mas ainda são 30 meses, a administração são 48 meses. 18 meses. Faltam 18 meses. Para se transformar em bairro modelo, eu acho um pouco complicado, né? Agora, Jorge, independente das questões políticas, nós somos adversários, isso é público e notório, mas eu torço que algumas coisas avancem. Porque quem vem sofrendo não é o nosso povo, quem vem sofrendo é a população. Quem vem sofrendo especificamente em relação a esse áudio que você colocou agora é a zona de expansão. Ou você acha que alguma promessa dessa foi cumprida? Alguma. Alguma dessa que ele colocou foi cumprida? Nenhuma dessas. Nenhuma. Infelizmente. E é uma região muito importante para o futuro de Aracaju. É a região que mais cresce na nossa capital. É uma região que precisa de investimento em infraestrutura. É uma região que precisa de melhorias em todos os serviços públicos. Que todos os serviços públicos na zona de expansão são precários. Ou não são? Você recebe aqui todos os dias reclamação, você é testemunha disso. Os moradores são testemunha disso. Quando andamos lá, da mesma forma. Então, é dessa forma que eu fico entristecido. Sinceramente, entristecido em poder ter feito aquele pronunciamento na última quinta-feira, nos 30 meses das promessas não cumpridas, porque quem vem sofrendo com isso é o povo aracajuano. E as consequências serão drásticas para o futuro da nossa capital. Isso. Aqui, e foi uma matéria bastante polêmica na Câmara Federal, a redução da maioridade penal. No primeiro momento, 2 deputados de Sergipe disseram sim à redução da maioridade, disseram não à redução da maioridade penal. Deputado João Daniel do PT e Valadares Filho do PSB. No outro momento, até surgiu um editorial, se eu não estiver equivocado, foi do Jornal do Dia. Valadares Filho virou a casaca, tal, alguma coisa em torno disso. Por que o senhor mudou o voto, deputado? O senhor poderia explicar isso? Claro, Jorge. O maior prazer, é uma grande oportunidade que você me dá aqui. Eu sempre disse publicamente, antes da votação da maioridade penal, por diversas vezes, em relação à redução da maioridade penal, se for colocado no texto crimes hediondos contra a vida, eu voto favoravelmente. É só olhar as minhas entrevistas antes da votação e durante a discussão da redução da maioridade penal. Quando eu cheguei lá na terça-feira em Brasília, nós tivemos a reunião da bancada do PSB e fomos analisar o texto que seria votado naquela noite. E o texto previa outros crimes. Previa roubo, previa lesão corporal grave, ou seja, crimes que não estavam no contexto da minha convicção pessoal e também daquilo que o PSB tinha se comprometido. Então, naquela votação, o PSB fechou questão contrariamente à redução da maioridade penal e eu, por convicção, também votei contrária.
porque eu acreditava que nesse momento nós temos que combater a impunidade nos crimes hediondos e contra a vida. Eu acredito que você abranger isso para outros crimes será muito grave para o futuro da nossa juventude, que precisa de escola de qualidade, que precisa de oportunidade de emprego, ou seja, nós temos que ter várias outras prioridades para a juventude. Na quarta-feira foi mudado o texto, não passou o texto da terça-feira, e na quarta-feira foi mudado o texto, simplesmente para crimes hediondos e contra a vida. Dessa forma, o PSB não só liberou os deputados para que votassem com as suas convicções pessoais e os compromissos que tinham assumido perante o eleitorado e publicamente em outras oportunidades, e votei também por convicção na quarta, porque foi muito coerente com as minhas declarações de antes da votação, durante a discussão da redução da maioridade penal. O senhor está no segundo ou no terceiro mandato? Já aconteceu isso, a matéria ser derrotada e no outro dia voltar a ficar em pauta? Aconteceu uma vez com Arlindo Quinalha. Em 2008, 2007, 2008. Pode. Regimentalmente, existem muitas interpretações em relação a isso. A grande maioria da casa que entende regimento acha que isso é um atropelo do presidente. Além do que Quinalha fez em 2007, 2008 e abriu um precedente para ser feito agora. Isso é muito ruim na casa, quando você abre precedentes. Porque o próximo presidente vai usar também esse argumento que foi feito com Arlindo Quinalha e foi feito agora com o presidente Eduardo Cunha. Mas o mais importante é que eu não ia votar. Eu não ia votar o regimento da casa naquele dia. Eu ia votar o texto da redução da maioridade penal. Eu discordava da forma que seria retomada a votação na quarta. Discordei lá no momento. Mas teria um texto para ser votado. E o texto para ser votado era um texto que, pelas minhas convicções pessoais, pela minha coerência em relação às declarações que tinha dado, eu votei favorável à redução para crimes hediondos e crime contra a vida. Para a gente finalizar, o deputado Valadares Filho, entre outras coisas, já disse que o prefeito João Alves está cometendo crime, um estelionato eleitoral com o eleitorado de Aracaju. Vereador Agamenon Sobral pediu espaço e terá. Vereador, bom dia. Bom dia, Jorge. Bom dia, deputado Valadares Filho. Deputado, o choro do derrotado, ele é terrível. Até porque, veja só, quem criou a zona de expansão foi o seu grupo político. Quem criou toda aquela miséria na zona de expansão foi o seu grupo político. Foi quem criou a zona de expansão. Aquela bagunça toda foi criada por vocês. E o senhor faz parte desse grupo, deputado. Se fosse de um leigo, eu até entendo. Mas de Vossa Senhoria, que fazia parte do grupo de Edivaldo Nogueira, que criou a zona de expansão, que criou toda aquela situação, sem infraestrutura nenhuma. E aí, o senhor ir para o rádio e dizer que a culpa é do prefeito de Alves que prometeu sim. Só que ele não imaginava que a bagunça fosse tão grande. A bagunça criada pelo seu grupo político. Quem criou a zona de expansão, deputado, foi o Edivaldo Nogueira. Foi quem criou aquilo ali, aquele mundo, inabitável. Então não adianta o senhor ir para aí, pro rádio, ou o tribuna da Câmara, e dizer que a culpa foi de João Alves, que prometeu e não cumpriu. Realmente ele prometeu, só que ele não imaginava que a bagunça na zona de expansão fosse tão grande, que para tirar aquele povo da lama, que foi criada por Edivaldo, fosse essa desgraça toda. E aí o senhor vai dizer que o culpado é João Alves, que prometeu e não cumpriu. Realmente, ele prometeu. Ele prometeu que ia tirar o povo da lama. Só que o buraco, a lama que Edivaldo deixou o povo foi muito grande. E aí ele se usa a tribuna da Câmara para poder se beneficiar politicamente, para poder se favorecer porque perdeu a eleição. Então, está certo, você está certo. É política. É política dessa forma. Agora, antes de qualquer coisa, o senhor imagina da seguinte forma: quem criou a zona de expansão, quem botou o povo na lama, chama-se o seu grupo político. Então, é muito fácil agora o senhor ir para o rádio e dizer: João Alves prometeu e não cumpriu. João Alves prometeu a mobilidade urbana e não cumpriu. Está cumprindo, está fazendo. Só que, infelizmente, não tem dinheiro. Mas está fazendo, está tentando fazer a mobilidade de Aracaju. Está tentando, está trabalhando nas ruas. Agora, você disse, de uma forma lenta, porque não tem o dinheiro. E outro detalhe,
O grande problema hoje do Rodando no Bacio, que o senhor está falando, é a falta de matéria-prima da Petrobras. Devido à grande falcatrua que foi feita com a Petrobras hoje não tem matéria-prima para poder servir a Prefeitura de Aracaju. Não é nem falta de dinheiro, é falta de matéria-prima da Petrobras. Hoje, a Prefeitura não tem o material para poder servir a Prefeitura de Aracaju, que depende da Petrobras. Então é muito fácil o senhor usar a tribuna e jogar a culpa de João Alves, até porque o senhor deve ser candidato na próxima eleição. Então tem que usar mesmo. Tem que ir pro rádio, tem que chegar lá e falar mal do prefeito, que é para poder ver se consegue se favorecer politicamente. Ok, Agamenon Sobral, vereador, muito obrigado, viu? Beleza, Jorge, obrigado mais uma vez por poder entrar e fazer parte da sua, de um dos seus grandes ouvintes. Ok, vereador Agamenon Sobral. Deputado, para a gente concluir a resposta ao vereador Agamenon Sobral, por favor. Eu queria iniciar mandando um abraço pro vereador Agamenon Sobral. Ele tá no papel dele, é da base do governo, tem que tentar defender o indefensável. Eu pensei até quando ele entrou no programa, fiquei ansioso, eu pensei que ele ia falar das promessas cumpridas do prefeito João Alves, mas eu acho que ele não tinha do que falar em relação a isso, acabou falando somente da zona de expansão. E, infelizmente, o discurso do prefeito João Alves na campanha não foi o do vereador. O prefeito João Alves, quando foi candidato em 2012, ele devia ter dito o que o vereador disse. Olha, foi o atual prefeito que fez essa zona, eu não tenho como consertar, eu não tenho como resolver, então vote em mim se quiser. Ele devia ter dito isso na campanha, o que o vereador acabou de dizer, mas infelizmente não. Ele disse que ia transformar no verdadeiro bairro modelo. Mas respeito o vereador Agamenon Sobral, repito, está no papel dele, é da base do governo, mas eu acho que tem sido um papel muito difícil, muito difícil. Um abraço ao vereador, continue cumprindo o seu papel. Boa sorte, que você terá muitas dificuldades para defender o indefensável, como já disse. Ok, deputado, muito obrigado, viu, pela participação, por ter vindo aqui conversar com o povo de Aracaju, com o povo de Sergipe no programa Hora da Verdade. Muito obrigado, viu, deputado? Um abraço, Jorge, obrigado aos ouvintes, a todos que participaram. Antero, um abraço, obrigado e abraço a todos da equipe. Parabéns pelo programa. Primeiro em audiência. Ok, muito obrigado, deputado Valadares Filho. Com essa entrevista, colocamos um ponto final. Amanhã, se Deus quiser, aqui estaremos com o programa Hora da Verdade. Fiquem, a partir de agora, com Valquíria Miron, que está aqui hoje, olha. Lindíssima, viu, deputado? E o nosso Valquíria Miron e a participação também no programa do nosso Fabrício Oliveira. O deputado está aqui acompanhado pelo Elbinho Bastos e Valdir Clay, além do Álvaro Papai, essa equipe do deputado Valadares Filho.